Olá, hoje nós vamos então trabalhar o conteúdo do Excel. Logicamente que não se pretende esgotar esse conteúdo nessa aula, mas entendi que seria oportuno trazer os princípios centrais, alguns conceitos centrais do Excel. Vocês vão ver que existe muita coisa na web, muitos vídeos, muitas apostilas, alguns conteúdos eu já coloquei lá para vocês no Moodle, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas funcionalidades do Excel. Um outro ponto importante é que na informática, para que a gente aprenda a trabalhar com algum programa, nós precisamos nos informar, precisamos assistir vídeos na web e mexer, precisamos mexer. Então, vocês vão ver que por vários caminhos, ou caminhos diferenciados, como a gente fala, nós podemos chegar à mesma conclusão. Então, tem pessoas que são mais do teclado, pessoas que são mais do mouse, mas aqui eu vou trabalhar um pouquinho com vocês esses conceitos centrais para que nos ajudem lá nos exercícios, depois na aula síncrona, a interpretar a informação. Muito mais do que aprender propriamente o programa, o objetivo central desta aula é nós interpretarmos adequadamente a informação. Como vocês sabem, então, o Excel ele funciona em planilhas. E o que é uma planilha, né? Uma planilha é um conjunto de linhas e colunas, e cada junção de uma linha com uma coluna se chama célula, que é a unidade básica da planilha, então onde ficam armazenados os dados que nós vamos trabalhar. Cada célula possui um endereço próprio, formado pela letra da coluna e pelo número de linha. A seguir, então, eu vou descrever alguns elementos principais do Excel para que vocês possam conhecer, então, a área de trabalho na qual nós trabalharemos as planilhas. Então, na área de trabalho do Excel, existe a janela, que é chamada planilha, onde é apresentado o nome pasta 1 na barra do título. Esta pasta nós podemos mudar o nome como nós quisermos. É uma planilha vazia, vocês vejam que ela está com as linhas de grade, né, em todo o processo, e onde se encontram então linhas e colunas, de tal forma que as informações podem ser inseridas dentro da grade, formada com o cruzamento desses dois elementos. Vejam que as colunas são dadas na forma de letra, e as linhas, por sua vez, na forma de número. A linha, então, dentro da janela da planilha, é identificada por números no canto esquerdo da tela, que vão do número 1 até o número 65.536. As colunas, por sua vez, são identificadas com letras de A a Z e combinações de letras até totalizarem 256 colunas. E célula é a unidade de uma planilha na qual se insere e armazenam os dados, e a intersecção de cada linha e coluna em uma planilha forma uma célula, onde é possível inserir um valor constante ou uma fórmula em cada célula, e esse valor constante é normalmente um número, que pode ser uma data ou hora, um número qualquer, ou texto, mas pode também ser um valor lógico ou um valor de erro quando digitamos a fórmula errada. Vejam que uma célula ativa ela é exibida com uma borda em negrito, indicando que ela está selecionada e onde os próximos dados digitados serão inseridos ou o próximo comando escolhido será aplicado. Eu aqui estou usando o Excel do Windows 10. Existem versões mais antigas que fazem as mesmas funções. O intervalo da célula é uma região da planilha selecionada a fim de permitir que se trabalhe, edite, formate e modifique mais de uma célula ao mesmo tempo. Então, com a seleção desses intervalos, nós podemos fazer um gráfico daquela parte ou apresentar só uma parte da tabela, quando nós temos um trabalho científico para fazer. Então, são recursos muito interessantes. O Excel, ele conversa muito bem, né, porque são todos do pacote Windows, com o Word e com o PowerPoint. As pastas de trabalho, por sua vez, proporcionam um meio de organizar muitas planilhas em um mesmo arquivo. Uma pasta de trabalho é uma coleção de várias páginas de planilha que possuem o mesmo número de colunas e linhas que a primeira e, opcionalmente, pode-se criar planilhas exclusivas para gráficos. Cada página de planilha é uma grade formada por colunas e linhas distribuídas na tela de maneira tal que se possa relacionar informações horizontal e verticalmente. Então, como eu coloquei aqui, ó, nessa flecha vermelha, nós temos pasta 1, pasta 2, pasta 3. Se eu clicar com o botão direito do mouse, eu poderei então renomear o nome dessas pastas e inclusive colocar cores diferenciando.
Lá no nosso exercício que eu deixei no Moodle, nós vamos trabalhar então com a média, vamos trabalhar o gráfico e vamos trabalhar o desvio padrão e o TST Student. Então, eu procurei trazer um pouquinho para vocês da estatística descritiva e da estatística diferencial, que é justamente o que nos ajuda, né, a interpretar a informação clínica. Na formatação de texto também é um atalho muito interessante, que ao clicar com o botão direito do mouse, nós conseguimos, naquela célula ou em várias células selecionadas, padronizar como nós queremos que a informação seja disponibilizada. Então, desde um número, quantas casas depois da vírgula nós queremos no número, se nós queremos um número positivo, negativo, se queremos com moeda ou não, o alinhamento desse número dentro do texto, se nós queremos à esquerda, direita, centralizado, na parte superior. Às vezes nós temos uma frase bastante grande e não queremos pegar mais do que 2 células, por exemplo. Nós podemos, então, colocar esse texto de modo que ele quebre automaticamente, ou ainda nós podemos reduzi-lo para caber. Então vai depender muito de como nós estamos organizando a planilha. E sempre lembrando que uma planilha ela tem que ser muito informativa, ela tem que ser autoinformativa. Quanto mais organizada ela estiver, quanto mais estruturada ela estiver, mais informações ela nos dará. Para alterar também o conteúdo de dentro de uma célula, basta eu clicar naquela célula e mudar o conteúdo, ou então eu posso ir na barra de funções, ali em cima onde está a tecla, a seta vermelha, e altero aquele nome naquela célula selecionada, automaticamente ela vai mudar o que foi acrescentado ou alterado. Como é que eu faço, então, para alterar a largura de uma coluna e a altura de uma linha? Vocês vejam aí que tem uma célula com uma cruz embaixo. E quando, então, eu passo o mouse e que esse mouse fica com esse símbolozinho de cruz, eu posso alterar a largura dessa célula, para mais, para menos, para baixo, para cima, como eu achar mais adequado. Para alinhar também os dados dentro da célula, eu disponho dessas possibilidades, né, que eu já falei para vocês, à esquerda, centralizado, à direita, ou em modo justificado, assim como a gente faz em textos no Word. E o aspecto principal, então, do Excel são as fórmulas, que se definirmos adequadamente uma fórmula, ela calculará a resposta correta quando for introduzida em uma célula. E daí por diante se manterá sempre atualizada, recalculando os resultados, sempre que qualquer um de seus valores for modificados. Então, sempre que você digitar uma fórmula em uma célula, obrigatoriamente ela deve começar com um sinal de igual. Nenhuma outra fórmula pode ser inserida dentro do Excel se não iniciar com esse sinal de igual. E as fórmulas, então, se constituem de endereços de células, operadores aritméticos e, ocasionalmente, os valores. Então, eu trouxe aqui só alguns exemplos básicos para vocês verem uma fórmula básica de adição. O sinal de igual, e vejam que eu pego a letra da coluna com a linha e adiciono a outra letra da coluna com a sua respectiva linha, então eu tenho os valores finais. A mesma coisa para a subtração, a mesma coisa para a multiplicação e a mesma coisa para a divisão. Então, as operações básicas matemáticas estão aqui exemplificadas para vocês. E também como percentual. Então, vejam que eu tenho sempre o sinal de igual, e aí o percentual de 3 relacionado aqui com esse número 3, nós temos 5% de 3 equivale a 0,15. Então, isso é importante para que a gente possa aprender depois lá a exercitar os cálculos. Uma função nada mais é do que uma fórmula pré-definida. Então, quando nós falamos em função, nós estamos falando das fórmulas, que efetuam um tipo de cálculo específico. Tudo o que você precisa para utilizar uma função, então, será fornecer a ela os valores apropriados para efetuar esses cálculos. Que tipo de cálculo que eu quero? Tal como as fórmulas criadas por nós, as funções devem começar com um sinal sempre de igual, como nós já falamos, para que o Excel ele entenda, é uma linguagem que nós usamos no Excel, para que ele entenda que tipo de fórmula está sendo veiculada, e não como texto. Então, se nós colocarmos um sinal de igual no texto, não vai funcionar, ele só vai funcionar para as fórmulas. Então, é aconselhável digitar o número da função e o número e o nome das células em maiúsculo. Essa é uma regra para melhor interpretação do Excel.
E aqui então hoje nós temos, né, várias funções estatísticas que o Excel nos proporciona de todos os tipos e todas as fórmulas possíveis e imaginárias. Podemos usar a estatística tanto descritiva quanto inferencial. E vejam nessa seta maior acima à esquerda, onde eu coloquei em marrom, que está escrito autossoma, que é um E grande. Esta função nos ajuda bastante quando nós queremos somar uma série de números que está numa planilha maior. Basta eu selecionar aquela coluna e ao final ela vai me dar então a somatória para que eu possa fazer os cálculos de média, de percentual, sejam lá quais os cálculos que eu precisar. Vocês viram que no início eu coloquei estatística descritiva ou inferencial e a estatística já está dizendo isso, né? Quando eu falo em estatística descritiva, significa que eu estou descrevendo aqueles dados. A partir do momento que eu começo a fazer uma inferência, faço uma associação, uma relação, vejo o grau de significância daquela informação, de variância em relação às demais, eu passo então a fazer inferências. Então eu passo a aprofundar a interpretação da estatística descritiva. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar os exercícios que nós teremos lá na aula síncrona.